Aleluia, santo é o Senhor. Aquele que era perseguidor, louvado seja Deus, de perseguidor passou a ser perseguido. Aleluia, só Jesus, só Deus tem o poder de fazer isso, transformar a vida de um perseguidor em perseguido. Aleluia, santo é o Senhor, porque é assim que Deus faz na vida da gente. Aleluia, não importa o que a pessoa seja aos nossos olhos. Aleluia, pode ser até um demônio. Se Deus quiser transformar, Ele transforma. Aleluia, santo é o Senhor. E ali aquele homem, né? Até então era Saulo, aleluia. O Senhor escolheu ele para uma grande missão na terra. Aleluia, santo é o Senhor. E teve um encontro com aquele homem. Louvado seja Deus, né? E ali de Saulo ele passou a ser Paulo, aleluia. O grande missionário Paulo, aleluia, santo é o Senhor. Porque o Senhor já tinha escolhido ele, aleluia, para uma grande missão na terra. Ou seja, levar a palavra, o evangelho aos gentios. Aleluia, porque até então os gentios não tinham ali, né, a aproximação totalmente do evangelho do Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. E ali, né, o Senhor escolheu Paulo para esta grande missão da terra. E ele se tornou um grande missionário da palavra do Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. Então, tanto que ele foi, aleluia, um grande perseguido na terra também. Aleluia, santo é o Senhor. E ali ele chegando nesta cidade, louvado seja Deus, logo se deparou com uma jovem. Aleluia, ela tinha um espírito de adivinhação. Louvado seja Deus. E logo quando eles dois entraram, aquela jovem, o espírito contrário, começou a usar a boca daquela jovem. Aleluia, para dizer, aí vem, né, os servos do Deus Altíssimo. Aleluia, santo é o Senhor. Só que ela não mentiu, aquele espírito contrário não mentiu, falou a verdade. Porém, estava falando algo do engano. Aleluia, porque Satanás é assim. Ele fala também na boca dos escravos dele. Aleluia, santo é o Senhor. E se você não tiver vigilância, ele te engana. Aleluia, santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Fala aí, papai. E ali, ela começou, aquele espírito, né, perseguir eles. Começou a falar. Aleluia, santo é o Senhor. E ele logo se incomodou. Louvado seja Deus. E logo expulsou aquele demônio daquela jovem. Aleluia, santo é o Senhor. E ali começou o propósito de Deus. Aleluia. Mas como assim? Porque atrás de toda dor tem um grande propósito do Senhor. Aleluia. Às vezes você não entende a prova que tu está passando, o processo que tu está passando, mas é porque Deus tem um grande propósito através da tua dor. Deus não dá um processo para ninguém à toa. Aleluia, santo é o Senhor. E ali começou, né, através dessa expulsão desse demônio, começou, né, aleluia, porque aquela jovem, ela era uma escrava, aleluia, daqueles homens ali naquela cidade, que ganhava, né, muito lucro, através daquele espírito. Aleluia, santo é o Senhor. E nos dias de hoje não é diferente. Aleluia, santo é o Senhor. Quantos não recorrem esses espíritos do engano por aí? Aleluia, para querer tirar lucro. Aleluia, santo é o Senhor. Mas bendito seja nós que procuramos o verdadeiro libertador chamado Jesus. Aleluia, e hoje ele está aqui para libertar almas cativas, escravas do pecado. Aleluia, da prostituição, das drogas. Aleluia, santo é o Senhor. Ele está aqui nesta noite. Bendito seja você que vem aqui no lugar certo nesta noite. Aleluia, santo é o Senhor. Não foi no espírito do engano, mas sim no espírito da verdade que é Jesus. Aleluia, santo é o Senhor. E ali, né, quando eles expulsaram aquele demônio do engano, louvado seja Deus, logo eles foram, aleluia, pegos. Aleluia, porque eles chegaram naquela cidade e logo acabou, né, o lucro daquele povo. Aleluia, eles usaram aquela jovem, louvado seja Deus. E ali pegaram eles e açoitaram em praça pública. Aleluia, santo é o Senhor. Imagine só, igreja. Um homem servo do Senhor, cheio de Deus, foi pego e foi açoitado em praça pública. Aleluia, louvado seja Deus. E depois foi lançado dentro de uma prisão. Louvado seja Deus. Se fosse nos dias de hoje, muitos cristãos iam murmurar. Louvado seja Deus. Ia falar logo assim: por que, Senhor? Sou tua serva, sou teu servo. E caí aqui nessa prisão, fui humilhado, fui açoitado em praça pública. Louvado seja Deus. Por que, igreja? Hoje em dia, a gente não quer passar processo. Aleluia, a gente não quer passar por dor. Não sabendo que todos cristãos temos que passar
atrasar o processo do Senhor. Porque por trás de todo o processo tem um propósito do Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. E ali eles caíram naquela prisão, louvado seja Deus. Mas em vez de eles questionar, em vez de eles murmurar, eles foram adorar. Olha aí a questão e a diferença de um verdadeiro adorador. Aleluia, porque a gente tem que adorar o Senhor, não é só quando está tudo bem, não. É na dor, é no processo, aleluia, santo é o Senhor, é na dificuldade. Nós temos que mostrar que somos os verdadeiros adoradores de Cristo. Aleluia, santo é o Senhor. Porque muitos hoje em dia não querem suportar o processo, quer abandonar Jesus. No primeiro vento quer abandonar Jesus, achando que Deus o abandonou. Não é desse jeito? Aleluia, santo é o Senhor. Mas o Senhor mostra o tempo todo que Ele está com nós. Mesmo na dor, na aflição, na tribulação, na perseguição, Ele está com nós. Aleluia, santo é o Senhor. E ali eles ficaram naquela prisão. Louvado seja Deus. Um cantava, adorava, adorava. Enquanto chegava ali a meia-noite, louvado seja Deus. Santo é o Senhor, porque o Senhor tinha um propósito. Deus não levou aqueles dois naquele lugar à toa. Aleluia, santo é o Senhor. Porque o propósito do Senhor ali era de libertação. Aleluia, santo é o Senhor. Primeiro o Senhor queria libertar aquela jovem daquele espírito maligno. Aleluia, santo é o Senhor. E segundo, aquela família daquele carcereiro, com ele juntamente. Aleluia, santo é o Senhor. Por isso que eles tiveram que passar por esse processo. Aleluia. Porque quando Deus quer fazer uma grande obra de libertação, salvação na tua família, pode ter certeza que você vai passar pelo processo. Aleluia, santo é o Senhor. Então, igreja, eles passaram por tudo aquilo por causa dessas vidas. Aleluia, que estava cativa. Santo é o Senhor. E quando eles tiveram esse encontro ali, né, com aquela jovem, elas foram libertas. Porque eles eram grandes homens de Deus, cheios da presença do Senhor. Por onde passava, dava um bom testemunho. Por onde passava, vidas eram curadas, libertas. Aleluia, santo é o Senhor. Porque o Senhor quer que a gente faça isso nos dias de hoje. Quando a gente passar, pessoas vêm pedir oração para a gente e pessoas serem curadas, serem libertas. Aleluias, santo é o Senhor. Porque nos dias de hoje, igreja, o que tem de pessoas passando por tribulação, passando pessoas sofrendo na alma. Aleluia, santo é o Senhor. Eu tenho visto pessoas por aí com depressão, uns querendo se matar, outros querendo, né, abandonar tudo. Não viu a missionária falando aqui? Aleluias. O dia de hoje está terrível. Aleluia. Santo é o Senhor. A medicina falou que ia ter mais psiquiatra, mais psicólogo cuidando de doentes. Pessoas doentes das almas. Aleluia. Olha só, igreja, a situação. E nós não estamos diferentes, não. Aleluia. Porque hoje em dia, onde você passa, tem gente com problema de depressão, de ansiedade. Aleluia. Precisando de libertação. Louvado seja Deus. Eu falo isso porque eu trabalho, o meu patrão é psiquiatra. A agenda dele já não tem mais aonde atender gente. A agenda de janeiro, você tem ideia, já está fechada. E gente ligando, querendo marcar consulta. E ele não tem como nem atender todo mundo. Olha só a situação. Louvado seja Deus. Muita gente precisando de libertação. Mas quem liberta é o que? A palavra do Senhor. Será que a gente não levando a palavra do Senhor para aqueles grandes homens de Deus? Aleluia, santo é o Senhor. Como é que a gente quer que as almas sejam libertas? As almas que estão cativas. Se a gente não leva a mensagem da cruz. Aleluia, santo é o Senhor. Porque essas pessoas serem libertas, tem que ter a palavra. Tem que ter a presença do Espírito Santo para poder ser curado, para ser liberta. Porque nós mesmos não podemos fazer nada. Mas o Senhor, o Espírito Santo, faz tudo nas nossas vidas. Aleluia, santo é o Senhor. Louvado seja Deus. E ali, eles, né, à meia-noite, eles adoravam. Louvado seja Deus. Um orava, outro adorava.
E na meia-noite houve um grande terremoto. Aleluia, santo é o Senhor. Houve um grande terremoto que as cadeias quebraram. Todas as portas foram abertas. Louvado seja Deus. Olha o poder de uma adoração. O poder de uma oração. O inimigo tem medo. Ele teme e treme quando o cristão está de joelho. Você não sabe a arma que você tem. Aleluia. Uma oração do justo pode muito seus efeitos. Aleluia, santo é o Senhor. O inimigo sabe quem é quem. Aleluia, santo é o Senhor. Não vai pensando que ele não sabe, não, que ele sabe. Esse inimigo que usou a boca dessa jovem, não mentiu, não. Aleluia, falou, vem aí um grande homem de Deus. Aleluia. Será que eu e você estamos sendo um servo do Senhor? Que até o inimigo, quando vê, fala assim, esse daí é servo de Deus. É desse jeito. Aleluia. Hoje nós estamos mau testemunho. Que está agradando, em vez de agradar a Deus, está agradando o inimigo. Aleluia. É aí, Deus. Porque o inimigo, quando ele vê um homem ou mulher de fogo, ele bate e sai correndo. Aleluia, santo é o Senhor. Quando eu cheguei aqui nesta igreja, nesta noite, eu vi a batalha dos anjos do bem com os demônios na porta dessa igreja.